Graça e paz do nosso Senhor. É bom estarmos pela manhã diante da palavra para meditar nela e prepararmos o nosso coração para o dia. Hoje temos uma advertência no Salmo 14. O Salmo 14 fala sobre a corrupção do homem e só Deus pode verdadeiramente redimir o homem, a criatura, o Criador que construiu e que o criou e que também planeou a sua salvação, a sua redenção. E ao longo da Bíblia nós vamos encontrar este plano maravilhoso que Deus preparou para salvar o ser humano, o homem. Mas, no entanto, muitos são aqueles que põem em causa a existência de Deus, e o Salmo 14 vem falar acerca disso. Vamos lê-lo? Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis nas suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus, ou não invocam a Deus. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Parece ser um salmo que fala muito como que uma exortação, uma denúncia, como que Deus a desmascarar este pensamento humano que já existe há tantos anos, daqueles que duvidem a existência de Deus. E este salmo acaba por ser também muito interligado com o Salmo 53. Mas quando nós chegamos aqui e vemos que Yahvé, o Senhor que é, eu sou o que sou, contrastado com os deuses dos homens que são criação das suas mãos, como estudávamos há 2, 3 salmos atrás no Salmo 115. Chegamos aqui e os nécios não significa que sejam pessoas loucas no sentido de não terem capacidades intelectuais. Não, não é isso bem que quer dizer. Quer dizer que é aquela pessoa que a sua capacidade é limitada aos seus sentidos, à sua capacidade sensorial, e acaba por negar coisas que são reais e que são difíceis de aceitar porque a sua mente não consegue processar. E temos aí homens e mulheres, alguns deles que são fazedores de opinião nas nossas sociedades, que são pessoas assim, por não conseguirem processar a ideia de Deus, que é transcendente, que ultrapassa tudo aquilo que é a nossa capacidade, põem em causa a sua existência. Nós sabemos que até uma criança, e há vários vídeos de crianças a tentarem explicar Deus, mas Deus não se explica. É verdade, podemos dizer que é como a dor, que não se vê, ainda que agora já há registros, quando há aqueles sensores que são colocados no cérebro e no corpo, conseguem de alguma forma manifestar que ela existe, mas não se vê. Ou vendo que se vê o seu efeito e não se sabe, como diz a palavra, de onde vem nem para onde vai. Mas é muito mais do que isso. Deus colocou no ser humano aquele espaço que só Ele pode preencher. E nós que o conhecemos e que o temos como Pai, porque Ele deu o seu Filho para nos salvar e nos resgatar, nós sabemos que Ele é real. Nós sabemos que Ele é real. É tal qual aqueles entes queridos nossos que já passaram para a eternidade e que nós sabemos que eles não existem. Os seus corpos já foram provavelmente até destruídos pela terra. Mas a sua memória é tão real e nós sabemos que eles existiram. E isso leva-nos para memórias de um passado
E se alguém que nunca tivesse conhecido dissesse, mas essa pessoa nunca existiu, nós íamos buscar as nossas memórias e as nossas experiências guardadas na nossa alma, no nosso centro de emoções, onde nós processamos todas essas imagens, experiências e momentos e dizíamos, não, eu sei que ele existiu, ou que ela existiu, seja quem for. E o mesmo nós, que somos cristãos, temos essa experiência. Nós temos uma experiência de que ele existe, porque ao longo da nossa vida nós vimos Deus, não com os olhos carnais, mas vimos a sua ação. Vimos aquilo que ele produziu na nossa alma, no nosso coração. A paz que ele nos trouxe no meio da ansiedade. A segurança que ele nos trouxe no meio da incerteza e da insegurança. A paz que ele nos trouxe no meio do turbilhão que passamos tantas vezes na nossa vida. Então, os nécios dizem no seu coração, não há Deus. E eles se corrompem. E Romanos 1 fala que Deus se pode conhecer e se manifesta. E diz no verso 20 do capítulo 1, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porque as coisas invisíveis e as coisas visíveis, não é? A criação, este livro, eu já disse isso uma vez e volto a repetir, Deus deu-nos 2 livros, grandes livros acerca da sua existência e acerca de quem Ele é. E o primeiro livro, antes de ser escrito, já existia, é a criação. É a assinatura, a sua assinatura pessoal, a forma com que Deus formou todas as coisas, a forma com que Deus preparou cada pormenor, com que Ele desenhou este desenho inteligente de toda a criação. Essa assinatura do Criador é a prova que Ele existe. Mas depois deu-nos a palavra, a Bíblia, inspirando homens para que escrevessem este livro, para que nós hoje possamos tê-lo nas nossas mãos. Então, os homens têm-se corrompido e fazem-se abomináveis nas suas obras. Obras de violência, obras que Deus não consegue suportar por causa do pecado. E aqui fala da corrupção geral do ser humano. Verso 2 diz que o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento, algum que buscasse a Deus. E o verso 3 diz que desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. E não há quem faça o bem, não há sequer um. Que fala da corrupção geral do ser humano. Todo o homem, toda a mulher se corrompeu. E todos nós necessitamos de um Salvador. De alguém que não fosse corrompido, de alguém que nunca tivesse pecado para nos salvar. E Deus preparou esse Salvador. Quem é Ele? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus, porque verdadeiramente Ele nos ama e Ele preparou tão grande salvação. Verso 4 diz, não terão conhecimento os obreiros de iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam Deus. E diz, e ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Então há aqui uma diferença. As pessoas vis não apenas se perdem na sua própria escuridão moral, mas eles têm prazer em atacar o povo da luz. As pessoas que estão mergulhadas no pecado não apenas se perderam na sua corrupção moral, no seu pecado, mas eles parece que têm prazer em atacar o povo de Deus, o povo da luz. E nós temos visto isto ultimamente em artigos que têm sido publicados de pessoas que se dizem ateus, são nécios, que dizem no seu coração que não há Deus e depois parece que têm prazer em atacar o povo de Deus. Vão tentar encontrar alguma forma, vão tentar encontrar alguma falha, alguma área onde possam pegar. E sempre vai ser assim. Graças a Deus que nós temos a consciência que não somos perfeitos e que não há ninguém que faça o bem 100%. É isso que diz o verso 3. Porque todos nos desviamos, mas também sabemos que Deus nos alcançou com o seu amor e nos deu uma nova oportunidade. E nos dá a cada dia. E hoje é um dia de uma nova oportunidade. E se ontem falhámos, então há que arrepender e dizer, Senhor, eis-me aqui. Neste novo dia, dá-me uma oportunidade para ser melhor. Ajuda-me a melhorar. Vós envergonhais o conselho dos pobres
Mas antes, no verso 5, na última frase, eu citei muito rapidamente, diz que Deus está na geração dos justos. É aí que nós vamos encontrar. Vamos encontrar Deus em pessoas que verdadeiramente são para nós um exemplo. A geração dos justos, pessoas que foram justificadas pelo sangue de Jesus Cristo, porque entenderam que nada eram e tentam melhorar a cada dia, tentam deixar para nós uma herança, um legado, um caminho que nós podemos olhar e ver. Aí está Deus. E é isso que significa cristãos. Cristãos são aqueles que são portadores de Cristo, são aqueles que podem mostrar Cristo. E que nós possamos viver uma vida onde as pessoas possam olhar para nós e dizer: aí está Deus. E se há áreas onde Deus não se revê na nossa vida, é tempo de nós pormos isso em ordem. Sempre é tempo, sempre é hora de arrependimento, sempre é hora de nós melhorarmos. Sempre imitando Jesus, pondo Jesus em prática na nossa vida. Vós que envergonhais o conselho dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Deus será sempre o nosso refúgio. É aquele em quem nós nos escondemos. É aquele de quem nós dependemos. Isto é muito interessante porque eu estava esta manhã a pensar, quando me levantei pela manhã, e estava a tomar o pequeno almoço, estava a olhar para o sol que estava a entrar ali pela janela, ou melhor pela porta, porque é pela porta da marquesa, e depois abri a porta para o sol bater na minha cara. Estava ali a pensar e a olhar e estava a pensar em tudo aquilo que ia ler, e neste salmo que eu já tinha lido ontem e que já tinha de alguma forma começado a preparar, e diz: o Senhor verdadeiramente é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O que é que seria de nós sem Deus? O que seria de mim sem Deus? Que história seria a minha? Onde é que eu estaria? Eu vivi pouco tempo a desobedecer a Deus conscientemente. Nunca completamente longe, porque o Senhor sempre me perseguiu com as suas cordas de amor, com os seus gestos de amor, com as pessoas que estavam à minha volta e que mostravam esse grande amor de Deus. Mas eu sei o desespero que é nós nos sentirmos longe de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E se você está nessa circunstância, se você se sente assim, é a altura de hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Voltar novamente para Deus. Voltar para os seus braços de amor. O Senhor é o nosso refúgio. Eu estava a dizer que estava a pensar de manhã, estava a pensar... Deus sempre fez com que o seu povo dependesse dele. Estava a pensar quando Davi pensou fazer o censo para ver quantos homens tinha para a guerra, e Deus não se agradou, e foi um dos atos que Deus não aprovou. Outra vez, quando Salomão começa a construir os seus carros, os seus cavalos, e Deus tinha escrito na lei para eles não terem carros nem cavalos, porque a força, e os salmos falam também acerca disso, temos estudado, a força não está nos carros, nos seus cavalos, nos seus cavaleiros, a nossa força está no Senhor. E Davi podia olhar para trás, e talvez quando agora com a sua experiência de vida como rei, ele diz: vou fazer um censo, vou tentar saber quantos homens eu tenho, para que tipo de guerra nós podemos ir para vencer, que tipo de coisas nós podemos construir. E aí Deus lhe diz: estás a perder, Davi, não és o mesmo Davi. Não és o mesmo Davi que viu Golias, o gigante, e o exército enorme, e disse: eu vou contra ti na força de Deus que tu tens ofendido. Sabem o que é que isso significa? E eu vou terminar com este pensamento. É dependência de Deus. E nós somos sempre tentados por nós próprios, pela nossa carne e pelo humanismo e a humanidade, a não depender de Deus, a sermos independentes. Mas o cristão tem que ser dependente de Deus. E depois ele termina então com o verso 7 com esse mesmo pensamento. E é um salmo da coleção de Davi. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó, se regozijará Israel. De alguma forma é uma redundância, porque Israel é o novo nome que Deus deu a Jacó. Ou seja, o seu povo, a sua descendência. Se já tiver vindo a redenção, e foi 1000 anos antes de Jesus vir, e eles sabiam que precisavam desse Redentor, e nós já o temos, Jesus. Vamos reconhecê-lo e vamos nesta manhã sermos gratos a Deus, porque Ele nos amou e nos ama, e nos deu Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, e até amanhã, se Deus quiser.